Vamos ficar em pé, irmãos, para lermos a palavra de Deus. Gênesis capítulo 3. Hoje eu quero ler com você do verso 1 até o verso de número 7. Gênesis 3, de 1 a 7. A palavra de Deus diz assim: Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse, não coma do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venha a morrer. Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram roupas de figueiras e fizeram cintas para si. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, eis a Tua palavra lida, ó Deus, que nós possamos aprender nessa noite sobre nós e sobre o Senhor. Fale aos nossos corações, trabalhe nas nossas vidas e mude, ó Deus, a nossa realidade, mude as nossas vidas. Nós oramos assim, crendo no poder da Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Irmãos, nós começamos aí no domingo passado a estudar esse texto, Gênesis capítulo 3. E nós começamos então, a proposta dessas nossas mensagens é responder à questão do mundo, ou o grande problema do mundo. Esse mundo tem um grande problema. Nós vimos aqui domingo passado qual é esse problema. É o pecado que há no coração do ser humano. E nós vamos então hoje, de forma um pouco mais detalhada, continuar vendo sobre a questão do problema do ser humano, ou o problema desse mundo. Então nós vimos que o problema do mundo não é o mundo em si. O problema do mundo é o pecado que habita dentro do ser humano, o ser humano que habita esse mundo. Então, todos os seres humanos, eles têm pecado, carregam em si pecado, isso fruto do pecado original, pecado de Adão e Eva. E nós então carregamos esse fardo, carregamos esse pecado dentro de nós. E esse é o grande problema do mundo. Então, nós vimos que, por mais justificativa que nós possamos dar para apontar o problema desse mundo, nós vimos aqui um pouco dessas justificativas que nós damos. Mas por mais que nós possamos fazer isso, quando nós olhamos com sinceridade, e principalmente quando nós olhamos com seriedade, nós vemos, irmãos, que o maior problema do mundo está dentro do coração humano. O maior problema do mundo está no interior do ser humano, o ser humano que habita nesse mundo. Até porque, como nós já vimos aqui, e eu volto a repetir, o que seria esse mundo, senão um amontoado de homens e mulheres? O que seria esse mundo, senão uma multidão de homens e mulheres? O que seria desse mundo sem a presença dos homens e das mulheres, dos seres humanos? Então o problema do mundo é o problema que está dentro do ser humano. Então, domingo passado nós pudemos olhar para trás e ver então qual foi o problema do ser humano. O que é que eu e você nós fizemos como espécie, como raça, como seres humanos? E nós vimos que o maior problema nosso foi ter nos voltado contra o Deus vivo e verdadeiro. Esse foi o maior problema do ser humano no passado, e é o maior problema do ser humano hoje em dia. E nós vamos ver hoje, ou a partir de hoje, como nós então continuamos dia após dia nos voltar contra o Deus. Mas nós vimos que
o nosso maior problema foi ter deixado de ouvir somente a voz de Deus, para ouvir a voz da serpente, para ouvir a voz de Satanás. E por causa disso, nós então nos escondemos da face de Deus. Lemos aqui no domingo passado que quando Deus procurou o homem, depois do homem ter pecado contra Deus, depois do homem ter ouvido a voz de Satanás e dado atenção a essa voz, nós vimos que o ser humano então ele se escondeu do próprio Deus. Deus buscou o homem e o homem se escondeu de Deus. Isso nós vimos, irmãos. Então, a palavra de Deus, ela nos levou ao passado, àquilo que de forma original ou de forma geral aconteceu comigo e com você na pessoa de Adão e Eva. Mas, quando nós lemos a Bíblia, esse mesmo trecho aqui, nós lemos que, além de nos levar para o passado, a palavra de Deus, ela nos traz de volta para o presente. E ele então vai nos mostrar o que eu e você, nós estamos fazendo hoje, como seres humanos. O que os homens fazem hoje, que eles então continuam dizendo não para Deus, eles continuam virando as costas para Deus, eles continuam não ouvindo a voz de Deus, ou não ouvindo somente a voz de Deus. Porque o pecado que Adão e Eva cometeu é o meu e o seu pecado. Agora, talvez nós não estamos comendo de um outro fruto, mas nós estamos fazendo outras coisas que, se a gente for olhar na sua literalidade, você vai ver que é exatamente a mesma coisa. Nós estamos dizendo não a Deus, nós estamos dizendo não à voz do Senhor, e é exatamente isso que eu quero mostrar, ou começar a mostrar para você hoje, e ao longo dos próximos sermões que eu quero pregar aqui sobre esse capítulo. Irmãos, existem alguns erros que nós cometemos hoje em dia, o ser humano, nós como espécie, que nós então continuamos o que Adão e Eva começou lá no passado. Alguns erros que eu e você, nós praticamos, até nós mesmos, os servos do Senhor, nós cometemos alguns pecados que nós estamos de alguma forma fazendo a mesma coisa que Adão e Eva fizeram. Estamos dando ouvido a outra voz. E é esses erros que eu quero começar a mostrar para nós hoje. Então, ter trocado a voz de Deus pela voz de Satanás trouxe sérios e graves erros ou pecados a todos os seres humanos. Problemas esses que são vistos, quando a gente lê o texto de novo, em Adão e Eva, mas também são vistos em cada um de nós, em todos os seres humanos. Se a gente parar para pensar, para analisar com cuidado, você vai perceber os seres humanos cometendo esses erros. Por isso que eu intitulei o tema da nossa mensagem, o erro nosso de cada dia. O erro que todo ser humano comete contra Deus, por causa do grande erro de Adão e Eva lá no passado. Então, de forma resumida, o que nós veremos a partir de hoje é algumas atitudes erradas que nós continuamos a fazer, nós os seres humanos, que fazem a gente negar ao Senhor. Ou por que tantas pessoas lá fora continuam negando ao Senhor? A palavra de Deus é pregada, talvez você tenha falado de Deus para alguém, mas essa pessoa, ela não tem entendido ou recebido ou se rendido à palavra de Deus sendo pregada. Por que isso acontece? É por causa de alguns erros que nós cometemos hoje, que são fruto do erro de Adão e Eva no passado. O erro de Adão e Eva é o mesmo erro que nós continuamos a cometer. Agora, esse erro original, ou esse pecado original, ele teve os seus desdobramentos, ele teve as suas ramificações, e nós então hoje em dia cometemos essas ramificações, esses pecados. Então, por isso esse título, o erro nosso de cada dia. E a intenção minha hoje é apresentar um desses erros. No outro domingo, apresentar um outro erro. Enquanto nós estivemos falando sobre Gênesis capítulo 3, eu quero mostrar a cada domingo um erro para você que o ser humano comete. E isso faz o ser humano continuar se escondendo de Deus,
continuar se afastando de Deus, continuar não provando daquilo que Deus tem para a vida do ser humano, porque vai dizer a palavra de Deus que a vontade de Deus para a vida do ser humano é que ele seja salvo, é que ele reconheça o seu pecado. A vontade de Deus para o ser humano é que ele então se volte para o próprio Deus, porque Deus está buscando o ser humano, assim como buscou Adão e Eva no passado, assim como buscou cada um de nós que estamos aqui. Deus continua a buscar os seres humanos. Como nós meditamos aqui, irmãos, há muito tempo atrás, Deus continua se revelando, Deus continua falando, Deus continua se mostrando ao ser humano. E por que então que muitos ainda não conseguem perceber essa ação de Deus? Porque o pecado ainda há no coração. E qual é o pecado, ou qual é o erro que muitos cometem? Hoje o que eu quero mostrar para você é que o ser humano, ele acha que sabe o que é melhor para si. Por causa do pecado original de Adão e Eva, que é o nosso próprio pecado, ele então hoje, ele acha que é melhor, acha que sabe o que é melhor para si. Irmãos, olhe para a vida do ser humano, e você vai ver o ser humano agindo dessa forma, achando, confiando que ele sabe o que é melhor para ele mesmo. Esse foi o mesmo erro que Adão e Eva cometeu no passado. Continua a ser o mesmo erro de todo ser humano hoje em dia. Tanto o ser humano sem Deus, mas também aquele ser humano que já encontrou o Senhor. Eu e você, nós os crentes, nós também nos pegamos cometendo esse mesmo erro de achar que nós sabemos o que é melhor para nós. E por achar isso, nós provamos de muitas coisas amargas, coisas ruins, coisas desprezíveis. Veja bem, quero mostrar isso para você de 3 formas. Como o homem acha que ele sabe o que é melhor para ele mesmo? Adão e Eva passou por isso, nós também passamos por isso. Primeiro, colocando as coisas como coisas boas, as coisas ruins deste mundo. Essa é uma maneira em que o homem ele vai achar que ele sabe que é melhor para ele mesmo, colocando como coisas boas as coisas ruins deste mundo. Irmãos, olha para o verso 6 do nosso texto. Olha para o verso 6, ele diz o seguinte: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Olha só, esse texto, quando a gente lê ele com bastante calma, a gente percebe que fica muito claro aqui, por causa do pecado, que o ser humano, ele distorce aquilo que Deus diz. O ser humano, ele distorce a tal ponto, e aqui a gente pode levar isso para várias outras áreas, mas a que eu quero trazer para você é que o ser humano, ele distorce a palavra de Deus a tal ponto, que ele diz que aquilo que Deus disse que era ruim para ele, ele começa a tratar como bom. Olha só quão grave foi o pecado de Adão e Eva. Olha o que Eva começou a fazer, caindo em tentação. Deus disse que era ruim, Deus disse que era mal, Deus disse que não ia fazer bem, mas Eva olhou e disse: não, isso aqui é desejável, isso aqui vai fazer bem, vai me dar entendimento, isso aqui vai trazer coisas boas para a minha vida e para a vida do meu marido. Tanto que diz a palavra que ela o comeu e também deu ao seu marido que estava ali do lado, participando e vendo todas as coisas acontecerem. Veja, irmãos, o que o pecado fez com o ser humano. Fez o ser humano distorcer o que Deus disse sobre coisas ruins. E o ser humano então passou a tratar essas coisas ruins como coisas boas. Então, Deus havia dito que todas as coisas que ele havia criado eram coisas boas, menos uma coisa. O quê? Aquela maldita daquela árvore. Mas o que Adão e Eva fizeram? Eles então
escolheram justo aquela coisa que Deus disse que era ruim e tratou aquilo como boa. Irmãos, perceba uma coisa: Adão e Eva aqui está ignorando todas as coisas que Deus fez e disse: tudo isso é muito bom, tudo isso é bom para você, tudo isso é agradável para você, tudo isso pode e deve ser desejado por você. Adão e Eva abandonou tudo isso, dispensou tudo isso, desperdiçou tudo isso para trocar pela única coisa que Deus havia criado e tinha dito que era mal, que era ruim. Adão e Eva então fez o quê? Ao comerem desse fruto, abandonou tudo aquilo que Deus tinha criado e disse que era bom. Fazendo isso, comendo desse fruto, eles disseram que o que Deus fala que é bom, que é agradável, que deve ser relevante, que deve ser desejável, Adão e Eva disse: não, Senhor, isso não é importante, isso não é bom, isso não é desejável. Aquilo que o Senhor criou e disse que era bom para mim, não, isso não é bom para mim. Eu sei o que é bom para mim. Olha só o que o ser humano ele diz quando ele acha que sabe o que é melhor para ele mesmo. E ele então decide abandonar aquilo que Deus diz e passa a acreditar nas suas próprias convicções, nas suas próprias palavras, no seu próprio entendimento. Ele começa a distorcer as coisas, ele começa a ver as coisas de forma contrária. Ele está olhando para algo que Deus disse que é mal, que vai ser prejudicial, e está dizendo: não, Senhor, o Senhor não sabe o que é bom para mim. Eu é quem sei o que é melhor para a minha vida. Eu que sei quais os caminhos que eu devo seguir. Eu que sei o que é bom. Irmãos, olha a gravidade disso. Agora, mais que olhar a gravidade disso, seja sincero, será que a gente não passa por isso? Será que a gente, vez ou outra, não cai nesse erro de olhar para algo que, na nossa consciência, Deus está dizendo: isso não é bom, e a gente então ignora a palavra de Deus e trata como coisa boa? Nós estamos dizendo com isso que Deus não sabe o que é melhor para nós. Nós é quem sabemos o que é melhor para nós. Irmãos, quantas vezes nós incorremos nesse grave erro nas nossas vidas? Quantas vezes eu e você, nós desprezamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas? Qual era a vontade de Deus para a vida de Adão e Eva? Que eles desfrutassem de tudo aquilo que Deus criou e disse que era bom. Mas Adão e Eva decidiu, porque achava que sabia o que era melhor para eles, eles decidiram então ir pelo único caminho que Deus disse: não, isso aqui não é bom para você, isso aqui não é agradável para você, isso aqui não vai trazer coisas boas para você. E nós sabemos, irmãos, que a palavra de Deus ela se cumpre. Por quê? De várias maneiras, mas uma delas é que, olha só, nós estamos falando ou respondendo o porquê de tanto mal no mundo. Nós estamos falando desde o domingo passado por que nós sofremos muitas coisas ruins. E nós entendemos no domingo passado que tudo isso é fruto do pecado. Por que eu e você nós continuamos a colher prejuízos para as nossas vidas? Porque nós ainda temos a tendência de achar que nós sabemos o que é melhor para nós. Nós ainda temos a tendência em dizer de alguma forma, por mais que nós não admitimos isso, certamente Adão e Eva, se você fosse perguntar para eles: não, nós não estamos querendo dizer isso, nós não estamos querendo dizer que Deus não sabe o que é melhor para nós, mas não é exatamente isso que eles fizeram ao comer do fruto? Deus disse: tudo isso é bom, essa única coisa não é boa. E eles então foram para a única coisa que Deus disse que não era bom. Olha, o que eles estão dizendo comendo desse fruto? Não, o Senhor não sabe o que é bom para nós. Nós é quem sabemos o que é bom para nós. Irmão, seja sincero, nós caímos nesse erro. Esse é um erro que nós caímos todo santo dia, ou quase todo santo dia. Primeiro, nós podemos cair nesse erro por tão somente não consultar a Deus
sobre as coisas que nós vamos fazer. Senhor, será que isso é bom para a minha vida? Senhor, será que isso vai me trazer coisas boas? Não. Pelo simples fato de não consultar a Deus, nós podemos cair nesse erro. Mas o que eu quero insistir aqui é que, na maioria das vezes, quando nós caímos nesse erro, é quando Deus está falando claramente para nós: não faça isso, ou pare de fazer isso. E nós: não, Senhor, eu sei o que é bom para mim. Isso que o Senhor está colocando não é agradável, não é desejável. Eu sei o que é desejável, o que é agradável. E aí depois a gente se pergunta: por que tanta coisa ruim no mundo? Por que a gente sofre como a gente sofre? Por que a gente colhe tantas coisas ruins na nossa própria vida? Depois a gente fica pedindo milagre para Deus. Depois a gente fica pedindo para Deus consertar a nossa vida. Mas Deus antes não estava falando: não vai por esse caminho, pare de fazer isso, não cometa isso. Mas a gente decidiu fazer o quê? Quando Deus estava falando conosco, nós decidimos dizer não. Decidimos ir pelo caminho do erro, de achar que nós sabemos o que é melhor para nós mesmos. Irmãos, o dia que a gente entender que isso é um erro, isso é um pecado, que veio do pecado original, e que pensar assim vai trazer grandes prejuízos para as nossas vidas, irmãos, eu tenho certeza que a nossa vida ela vai caminhar um pouco melhor, ela vai caminhar um pouco mais saudável, porque a gente vai ter um pouco mais de cautela diante do pecado. Espera, não, Deus está falando que isso é ruim, eu vou pela palavra de Deus. Já pensou se Adão e Eva tivessem negado a proposta da serpente? Nós ainda estaríamos no paraíso. Falamos aqui domingo passado, por que Jesus precisou nascer, morrer, ressuscitar, ir para o céu e voltar? Por causa de coisas como essa. Porque nós, como seres humanos, lá atrás, decidimos que nós sabemos o que é melhor para nós. Não, irmãos, nós não sabemos o que é melhor para nós. Isso é um erro pensar assim. Um dia, eu falando com um irmão, e ele falou o seguinte: não, pastor, a gente até ouve a palavra, a gente até lê a Bíblia, estou falando de um irmão, a gente ouve a palavra, a gente ouve as pregações, a gente lê a Bíblia, mas nós temos a nossa própria formação, não é verdade? Nós temos o nosso próprio entendimento, não é verdade? Nós temos as nossas próprias ideias, não é verdade? Ou seja, mesmo diante da leitura da palavra de Deus, o ser humano crente é capaz de dizer: não, pastor, mas nós temos as nossas ideias. Ou seja, nós sabemos o que é melhor para nós. Irmãos, é um grave erro. O homem foi criado e colocado num jardim aonde tudo era perfeito para ele. Vimos aqui no domingo passado, o problema do mundo nunca foi o mundo em si. Pelo simples fato desse mundo ter sido criado bom, perfeito. Todas as coisas aconteciam em perfeita harmonia, e tudo, vai dizer a palavra, era bom para o ser humano. Quem foi que errou em toda essa história? Foi o próprio homem, foi o próprio ser humano. E ele, pela sua ação, corrompeu todo mundo. É engano a gente pensar que a gente sabe o que é melhor para nós, e mais engano ainda. Quando é que nós mostramos isso? Quando nós, então, decidimos tornar aquilo que Deus disse que é mal em coisa boa. Segundo, quando é que nós mostramos então que nós achamos que sabemos de tudo, ou sabemos o que é melhor para nós? Quando nós tratamos como seguro algo que Deus disse que não é seguro. Quando nós depositamos a nossa confiança em algo que Deus diz: não, isso não é seguro para você. Não, a sua confiança não deve estar nisso. Deus disse: a sua confiança deve estar na minha palavra. E o homem, por causa do pecado, ele insiste ainda hoje em tratar como algo seguro aquilo que Deus disse que não é. Veja só, volte um pouco lá para o capítulo 2, o verso 15 ao 17. Lê esse texto comigo, irmãos. Gênesis 2, 15 e 17. Veja só,
Deus havia dado uma lei muito clara ao ser humano. E ao ter dado essa lei, Deus disse: basta apenas você viver esta lei, basta apenas você viver esse mandamento, basta apenas você seguir por esse caminho, e você estará seguro de tudo aquilo que possa ser ruim. Mas o que o homem fez? Olha só, Gênesis capítulo 2, verso 15. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Agora olha só, verso 16. E o Senhor Deus fez o quê? Ordenou ao homem. Isso é uma ordem, irmãos. Não está dito aí que o Senhor Deus deu uma opção ao homem. Não, o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer. Olha esse termo, da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer. Mas da árvore, o verso 17 ainda, né? Porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Irmãos, quando a gente pensa em leis, a gente deve entender o seguinte: normalmente, quando uma lei ela é criada, ela é pensada ou ela é criada em um sentido de gerar segurança ao ser humano. Para pensar, o irmão está aqui, é oficial, sabe do que eu estou falando. A lei, normalmente, se não todas, mas a grande maioria, ela é pensada em um viés de segurança. Então é para gerar segurança para você, bem-estar também, claro, ordem também, mas se você olhar cada lei, você vai ver que ela vai gerar segurança para o ser humano. Então, olha só, cumprindo a lei de Deus, essa que Deus deu, você pode comer de toda a árvore do jardim, coma livremente, apenas de uma você não deve comer. Irmãos, a gente precisa prestar atenção nos termos. Deus cria todas as árvores do jardim e diz: delas você pode comer. Se você quiser, você pode comer. Se você não quiser, você não precisa comer. Deus está falando de possibilidade, já falando sobre isso aqui. Quando nós falamos de possibilidade, estamos falando de poder, de autoridade. Espera, eu tenho autoridade ou liberdade para fazer isso. Então, de todas as árvores do jardim que Deus criou e disse que eram boas, Deus disse: você pode comer, você está livre para comer. Agora, se você não quiser, você não precisa. Nós estamos falando de uma possibilidade. Agora, da única árvore que Deus criou e pôs no meio do jardim, o que Deus disse sobre essa árvore? Você não deve comer. Olha a diferença de termos, olha a diferença do tratamento de todas as outras árvores para essa única árvore. Não, dessa você não deve comer, porque no dia que você comer, certamente você morrerá. Isso de fato aconteceu. Então, por que esta lei foi criada lá para os seres humanos do passado, Adão e Eva? Para dar segurança a Adão e Eva, para livrar Adão e Eva daquilo que poderia acontecer de ruim, morte em todos os sentidos, física, emocional, relacional com aquilo que Deus havia criado ao redor do homem, e principalmente a morte espiritual do homem para com Deus. Então Deus estava livrando o homem ao criar essa lei de tantas coisas ruins que poderiam vir sobre o homem. Agora, cumprindo essa lei, o homem viveria bem. Cumprindo essa ordem de Deus, o homem, ele receberia as gloriosas bênçãos que Deus tinha feito através da sua criação. Obedecendo a essa lei de Deus, a única lei que Deus criou, o ser humano ele viveria sem enfrentar as dificuldades, ele viveria sem enfrentar a morte e todas as outras coisas ruins que poderia vir sobre o ser humano. Irmãos, até o momento do descumprimento dessa lei, a palavra de Deus não nos apresenta risco algum para o ser humano. E Deus vem e coloca essa lei diante do homem para gerar segurança, para que o homem continuasse sendo
o ser humano ou homens seguros, mas o que o homem fez ao pecar? Colocou a sua segurança ou tratou como seguro aquilo que Deus disse que não era. Adão e Eva olhou exatamente para o contrário da lei. Veja, tudo isso Deus tinha para o ser humano: segurança, proteção, coisas boas. Tudo era para servir o ser humano. Há até uma discussão se o ser humano morreria fisicamente. Tá? Será se uma árvore caísse, não iria cair na cabeça do homem? Mas veja, a Bíblia não apresenta riscos aos seres humanos. Não apresenta nenhum tipo de risco. Todos os riscos vieram, todas as coisas ruins vieram depois que o ser humano disse não a Deus. Depois que o ser humano pecou contra o Senhor. Então, bastava apenas o homem ouvir e obedecer essa lei de Deus. Agora, irmãos, quando a gente olha para nós, o que é que os seres humanos de hoje continuam a fazer? Indo contra a lei de Deus. É ou não é verdade? Nós temos a lei, nós conhecemos a lei, mas nós insistimos em ir contra a lei de Deus, contra a palavra de Deus. Adão e Eva comeu daquele fruto no passado, e comendo daquele fruto, eles disseram não à proteção de Deus, e eles abriram as portas para as coisas ruins, para os riscos, para as maldades, para as mazelas. Irmãos, olha só quão grave é cometer esses erros, de achar que nós sabemos o que é melhor para nós, e nós olharmos para a palavra de Deus e dizer, não, segurança não é depositar a minha vida na palavra de Deus. Segurança não é eu olhar para a palavra de Deus e cumprir os mandamentos de Deus, a lei de Deus. Veja o que aconteceu com os seres humanos por ter descumprido a lei de Deus. Irmãos, quantas coisas ruins nós continuamos a provar por desobedecer às leis de Deus. E não é falta, talvez, no seu caso, de conhecimento. Porque nós, os crentes, nós conhecemos a lei. Nós lemos a lei. Como falei aqui outro domingo, nós temos o privilégio de acordar e ter a lei de Deus no nosso colo. E meditar na lei de Deus pela manhã, à tarde, à noite. Mas na hora da prática, o que nós fazemos? Não, segurança não é isso aqui. Segurança é eu confiar no meu próprio conhecimento, como Adão e Eva então começou a fazer depois de ter provado do fruto. Não, vai gerar conhecimento, vai gerar amplitude de vida. Não. Irmãos, será que muitas vezes nós hoje não cometemos o mesmo erro de tratar a lei de Deus como uma prisão, ao invés de tratar como algo seguro? Veja só, o que Adão e Eva estavam falando também para Deus, depois de ter comido do fruto? Falou, não, segurança não é isso que o Senhor está me oferecendo. Segurança é o que a serpente está oferecendo, conhecimento, amplitude de vida. Veja, irmãos, quantas vezes nós deixamos de acreditar na liberdade que a palavra de Deus nos oferece, para acreditar que liberdade de verdade é o que o mundo tem para nos oferecer. Quantas vezes a gente faz isso? Quantas pessoas olham para a Bíblia como um amontoado de regras de que a gente não pode fazer? Quantas pessoas tratam a palavra de Deus dessa forma? Quantas vezes nós, os crentes, tratamos a palavra de Deus dessa forma? Não, a Bíblia é um monte de regras que o ser humano não pode fazer. Não, irmãos, a palavra de Deus, a lei de Deus é para gerar segurança para mim e para você, é para nos livrar daquilo que esse mundo oferece, é para nos privar das maldades desse mundo. É para isso que nós temos a lei de Deus. Então, o que Deus tinha para Adão e Eva era uma vida segura, livre de toda a sorte de coisa ruim, coisas perigosas e também da própria morte. Mas ao comerem desse fruto, o que eles disseram? Não, segurança não é isso. Há uma vida com muito mais possibilidades, há uma vida com muito mais liberdade. Não, isso aqui não é seguro para nós. Engano, irmãos. Segurança é confiar na sabedoria de Deus para nós.
Segurança é confiar na palavra de Deus para nós. Então, se a palavra de Deus te disser, vá por esse caminho, é porque esse caminho é seguro para você. Se a palavra de Deus te disser, não vá por esse caminho, é porque esse caminho não é seguro para você. Mas o ser humano, por achar que ele sabe o que é melhor para si, ele então distorce o que Deus diz, e ele passa a tratar aquilo que não é seguro como algo seguro. A gente passa a tratar o pecado como algo seguro. Isso é um engano, a gente viver dessa forma. Por fim, como que nós então mostramos que nós estamos achando que sabemos o que é melhor para nós? Achando ser mais justos que o próprio Deus. Isso aqui, irmãos, para mim, se a gente puder classificar, esse para mim é o pior erro que Adão e Eva cometeu, e eu e você como seres humanos continuamos a cometer. A gente acha que de alguma forma a gente consegue ser mais justos do que o próprio Deus, que a Bíblia trata como o justo. Olha só para o verso 5, porque se a gente olhar bem para o capítulo 3, para toda a palavra de Deus, se a gente pensar bem no que a gente vai ler agora, a gente vai entender que Adão e Eva tinham esse senso de justiça e muito mais. Eles estavam tratando Deus como injusto. Olha só a audácia que o pecado faz a gente ter. Olhar para as promessas de Deus, para as propostas de Deus, para os mandamentos de Deus e dizer, não, o Senhor não está sendo justo comigo. Olha só o verso 5, Gênesis 3, 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem do fruto, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Irmãos, vejam, prometeu a serpente que, ao comerem desse fruto, Adão e Eva, ou o ser humano, seria como Deus. Seriam iguais a Deus, teriam as mesmas possibilidades que Deus, seriam iguais a Deus. Agora, olha só, quando eles comem do fruto, o que é que eles estão dizendo então com isso? Que injustiça em Deus. Quanta coisa a gente poderia provar, quanto conhecimento a gente poderia ter. O Senhor está querendo nos privar do pleno conhecimento. O Senhor está querendo ficar com isso só para o Senhor. O Senhor não está sendo justo conosco. Tá bom, o Senhor nos cria e nos diz que nós somos a coroa da criação, mas o Senhor não quer nos dar todo o conhecimento, quer ficar com isso só para o Senhor. Perceba, se Adão e Eva não estão dizendo exatamente isso, quando eles então comem desse fruto, porque eles acreditam e vão de encontro à proposta da serpente. Qual era a proposta da serpente? Vocês não vão morrer, pelo contrário, vocês serão iguais a Deus. Quando eles comem, o que é que eles estão dizendo? Que injustiça em Deus. Há uma vida muito mais ampla, há uma vida muito mais grandiosa, há uma vida com muito mais possibilidades, e o Senhor não nos quer deixar provar de tudo isso. O Senhor não está sendo justo. Irmãos, olha o perigo que o pecado então gera em nós. Nós termos a audácia de dizer que Deus está sendo injusto para conosco, quando Ele então nos priva de algumas coisas, quando Ele então diz não para algumas coisas. Irmãos, olha só, esse erro, ele está dentro de nós, de uma forma que a gente sequer imagina, está muito perto de nós. Sabe por quê? Quantas vezes a gente acha que Deus não está nos dando tudo que Ele poderia nos dar? Já teve esse sentimento? Seja honesto. Você pede algo para Deus e Deus te dá, sei lá, metade disso que você pediu. E você olha, por que só metade? Por que não tudo isso que eu pedi? E veja bem, se você, ou se dentro de você não há um sentimento de injustiça, de que Deus está sendo injusto com você. Irmãos, olha quão grave é o erro de achar que nós sabemos o que é melhor para nós mesmos. A gente pede algo para Deus e Deus nos dá aquilo de forma parcial, e a gente trata a Deus como injusto.
Não, Senhor, eu sei que é melhor para mim, é tudo que eu estou pedindo. Eu sei que tudo que eu estou colocando diante do Senhor é o melhor para mim. E se o Senhor não me der tudo que eu estou pedindo, o Senhor está sendo injusto. Veja, esses erros, eles vêm como uma escadinha, percebe? E por cometer um, a gente comete outro. E por cometer o outro, a gente comete o outro. E a gente vai se afundando e nos separando cada vez mais da presença do Senhor. Olha o quão grave é o pecado original, e isso nós cometemos ainda hoje, por achar que a gente sabe o que é melhor para nós mesmos. Então, quantas vezes a gente acha que Deus, nós julgamos Deus por não ter dado aquilo que nós pedimos, e tratamos Deus como injusto. O homem, por não receber de Deus tudo aquilo que ele gostaria, ele então passa a tratar Deus como injusto, passa a tratar Deus como um Deus tirano, e passa a tratar Deus como um Deus parcial. Irmãos, isso é muito grave. Então, eu e você, nós precisamos tomar cuidado para não cair nesses erros de cada dia, porque todos eles estão aí diante de nós, mas todos eles estão aqui dentro de nós. E nós, por termos a tendência em achar que nós sabemos o que é melhor para nós mesmos, nós podemos cair nesses enganos, cometer esses erros dia após dia. Então, eu e você, nós precisamos tomar cuidado. E qual é a única forma de tomarmos cuidado para não cairmos nesses erros? É olhar para o próprio Jesus. É a única forma, irmãos, que nós vamos ter para não cair nesses enganos, é olhar para Jesus como homem. Olha só que coisa interessante. Jesus, ele não achava que ele sabia o que é melhor para ele mesmo sendo Deus. Olha que coisa interessante. Jesus não caiu nesse erro de achar, não, eu sou Jesus, eu sei o que é melhor para mim. Não, diz a palavra de Deus que ele se esvaziou. E ele então, com isso, também decidiu que era o Deus Pai quem sabia o que era melhor para ele, mesmo ele sendo Deus. Agora, se Jesus, em sendo Deus, como homem, não ousou ser igual a Deus, como é que eu e você, nós vamos querer ser igual a Deus? Vamos olhar para Deus e dizer, não, o Senhor não sabe o que é melhor para mim, eu é quem sei. Não, o Senhor não sabe o que é seguro para mim, eu é quem sei. Não, o Senhor não sabe o que é melhor para mim, eu é quem sei. Como a gente vai ter coragem de fazer isso, irmãos? Nós só vamos ter condições de ser livrados disso se a gente olhar para Jesus. Porque Jesus confiava que aquilo que Deus tinha para ele era o melhor para ele. Veja, num dos momentos mais angustiantes da vida de Jesus, ou se não, no momento mais angustiante da vida de Jesus, Jesus disse, Senhor, se possível, passe de mim esse cálice. Olha só Jesus, de alguma forma, mostrando a sua vontade para Deus. Olha só, de alguma forma, Jesus querendo mostrar para Deus, falou, não, Senhor, isso aqui não é bom para mim. Mas logo depois, o que Jesus fala? Não, espera. Seja feito o quê? A sua vontade. E não só isso, irmãos. Lucas 22, 42, Jesus diz com todas as letras, seja feita a sua vontade e não a minha, porque o Senhor sabe o que é melhor para mim, mesmo que eu não concorde, mesmo que eu não entenda, o Senhor sabe o que é melhor para mim. Olhando para Jesus, a gente consegue confiar que aquilo que Deus tem é o melhor para nós, é bom para nós. Também Jesus disse que veio ao mundo para cumprir a lei de Deus cabalmente. Mateus capítulo 5, verso 17, vai dizer que Jesus não veio para abandonar a lei. Jesus não veio para dizer não à lei. Jesus veio para cumprir a lei. Ele, como Deus, ele cumpriu à risca a lei de Deus. Então, irmãos, por que a gente vai descumprir a lei de Deus? Vamos olhar para Jesus. Vamos cumprir a lei de Deus assim como Jesus cumpriu. Porque essa lei nos gera segurança, essa lei nos dá proteção. E Jesus também disse
que nós precisamos buscar a justiça de Deus para as nossas vidas. Olha só, a gente que vive de alguma forma dizendo que Deus é injusto, quando a gente olha para Jesus, Jesus diz em Mateus 6,33, busque primeiro o reino de Deus, busque primeiro a justiça de Deus, e aquilo que você precisa, Deus vai acrescentar na sua vida. Aquilo que você precisa, Deus vai acrescentar na sua vida. Irmãos, vamos olhar para Jesus. É a única forma da gente não cometer esse erro de cada dia. É a única forma da gente não achar que a gente sabe o que é melhor para nós mesmos. Somente olhando para Jesus. Então, que eu e você nós possamos deixar de seguir o nosso próprio coração, que a palavra de Deus já diz que é enganoso e vai sim nos fazer distorcer a palavra de Deus. Que nós possamos olhar para Jesus e seguirmos a Jesus Cristo, porque Jesus é quem vai nos livrar de cometer esses erros.